Oi, meninas. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês e desabafar um pouco. Desculpem essa carinha de choro, mas é que antes de vir aqui conversar com vocês, eu orei e pedi permissão para Deus para compartilhar com vocês, né? Calma, não aconteceu nada de tão ruim assim, por mais que a minha cara seja de luto. Porque quando a gente gera um sonho, a Bíblia ela fala que o sonho é comparado a uma gestação, né? A gente gera, a gente sonha com aquilo, com o seu sonho nos seus braços, e quando tá perto de nascer, a gente sente muita dor, muita contração, e aquela incerteza de que será que vai nascer? Será que vai vingar? Será que vai, né? Então a gente fica naquele sentimento mesmo de luto. Eu lembro que quando eu estava para ganhar a pérola, eu tinha muito medo de morrer no parto e eu falava muito com Deus isso. E realmente é assim, né? Quando a gente tem um sonho que a gente gera há muitos anos, a gente passa por muitas estações. Como vocês sabem, eu já tento me tornar advogada já faz alguns anos, né? Eu passei por algumas coisas durante esses anos. Posso dizer que nada se compara à dor de ninguém, né? Tem gente que passou por coisas muito piores. E a minha pior dor foi a espera, né? Foi o tempo de espera. Tem sido o tempo de espera. Eu acho que eu nunca duvidei que Deus realizaria esse sonho na minha vida, porque Deus sempre usou muitos profetas para confirmar esse sonho do meu coração, como sendo um sonho do coração de Deus também, né? E acho que isso foi o que me deu muita força para não desistir. Mas eu já passei por inúmeros problemas, já perdi pessoas que eu amo, já passei por problemas conjugais que também influenciaram muito no meu desempenho, já na minha falta, né, de desempenho. Já passei pela gravidez, que também é um período de muitas dúvidas, pelo nascimento da pérola, que aí veio a confusão de será que eu quero mesmo trabalhar ou se eu quero só ser mãe, se eu quero só seguir a maternidade, enfim, sempre eu fui cercada de muitos acontecimentos, mas nada me tirava a certeza de que um dia eu me tornaria advogada. E por que que eu quero trazer isso para vocês? Porque aconteceu de eu fazer mais uma prova e nessa prova eu fiquei muito perto. Eu fiquei com 39 pontos. E eu não comentei nada porque é muito doído, sabe? O processo de estudar para uma prova. Eh, eu lembro assim de já ter passado por muitos sentimentos, sabe? Aquele sentimento de que, ah, fiz a prova e não deu certo. Bola pra frente, beleza. Aquele sentimento de te falar, não, agora eu vou passar. E aí ir muito mal e não passar. E aquele sentimento de que, poxa, eu fiquei tão perto e não deu certo. Ah, mas vai dar tudo certo, no tempo certo vai acontecer. E dessa vez eu senti muito. Foi muito difícil pra mim. Eu chorei muito, sabe? Eu não chorei no dia que eu corrigi a prova, porque eu ainda tinha esperança de ser anulada alguma questão. Então eu estava esperando o dia 20, que foi a data de ontem, para saber se iria ser anulada alguma questão ou não. E não foi anulada nenhuma questão. Nos cursinhos, né, a gente acompanha muitos comentários e eu vi comentários de tudo que era tipo. Comentários de que, quem não estuda, aí fica bate na trave e e fica implorando para a FGV anular a questão. Ah, vai estudar mais. Outros
vinha nas postagens falando sobre anulação, falando: "Ai, eu tô de boa, fiz 45", tipo assim, sabe. Então assim, você fez, por que você tá vindo aqui numa aula onde tem pessoas que não conseguiu, né, alcançar e pra falar o que você vai ajudar falando isso? Nada, né. Então, assim, eu vi muitos comentários, assim, e que comentários que machucam, comentários que porque, assim, quando você não passa numa prova, isso não mede o teu grau de conhecimento. "Ah, a fulana passou na prova antes de se formar, ela é mais inteligente do que a pessoa que tá tentando há alguns anos passar na OAB". Não, não tem nada a ver com isso. E a gente reconhece isso na prática, né. Eu tenho um amigo que fez estágio comigo, um amigo muito querido, que ele fala assim: "Mel, o que vai te definir é o teu saber notório jurídico, o teu notório saber jurídico". E eu falo: "Ô meu amigo, mas que adianta se na hora da prova o negócio não vai?". Mas é isso, realmente é isso. A minha mãe mesmo já falou pra mim: "Mê, por que você não desiste minha filha?". Eu falo: "Mãe, mas se eu desistir eu não vou ser advogada", porque o advogado justamente ele é assim, né, ele bate na porta da justiça até ele conseguir. Mas assim, o que eu mais fiquei, assim, pensando é: "E agora? O que que eu faço?", né, eu tento mais uma vez, ou eu deixo pra lá, vou viver minha vida, vou tentar um outro jeito de trabalhar, até porque eu sempre trabalhei com isso, então a única coisa que eu sei fazer na minha vida é processo, né. Tudo que eu sei é referente a processo, nunca fiz nada assim. Eu saí de uma contabilidade, que eu trabalhava quando eu era jovem aprendiz, que eu era recepcionista, e entrei no estágio de direito, então a minha vida sempre foi trabalhar com jurídico. Então eu fiquei meio perdida assim: "E agora, o que que eu faço?". E eu falei assim: "Eu acho que eu vou desistir", porque realmente eu estava muito convicta, assim, desistir não entra na regra do jogo. Mas ontem quando saiu o resultado eu fiquei tão perplexa, eu fiquei tão mal, que eu falei: "Meu, eu vou desistir". E foi muito difícil, minha cara mostra, né, eu tô com a cara inchada porque eu só choro. E eu me deixei ser ministrada, sabe, pelo Espírito Santo. Eu eu fui no shopping conversar com uma amiga minha e ela falou assim: "Mel, às vezes você tá chorando por isso e uma outra pessoa que tá na mesma situação que você, ela olhou e falou assim: 'Ah, bati na trave, vou tentar de novo, tô muito perto de conseguir'". Então, assim, é muito o jeito que a gente olha pra aquela situação e a gente lida com aquela situação, né. E eu falei pra ela assim: "É verdade, né, amiga?". Eu falei assim: "O meu problema maior é que eu estou cansada fisicamente e emocionalmente de fazer essa prova". É uma prova cansativa, é uma prova que, assim, ela é muito injusta com você. Os próprios professores falam que é uma prova muito injusta com o candidato, porque ela realmente ela não mede a tua capacidade de raciocínio, ela não mede isso. Tanto que há advogados que falam que nem sabem como passou na prova, só passaram. Tem advogados que têm a OAB e contratam outros advogados porque não sabem trabalhar, não sabem, e não sabem nem como passou na prova. Então, assim, não tem como você medir, sabe. E claro que eu trato isso na terapia também, essa questão, mas eu fui falar com o Espírito Santo, fui falar com Deus, eu falei: "Deus, eu vou desistir, eu vou deixar pra lá, eu não vou, sabe, deixar". E aí o Senhor ministrou no meu coração, eu nem ia trazer aqui isso pra vocês, sabe, nem ia, mas o Senhor ministrou no meu coração, e Ele falou assim: "Melissa, os meus filhos, eles pagam um alto preço por me seguirem, né, por me servirem. Não é fácil. Eu nunca disse que seria fácil, mas os meus filhos, eles pagam um alto preço. E muitas vezes na sua vida eu vou permitir
e na vida de qualquer outro filho meu, eu vou permitir situações para que, através dessas situações, outras pessoas possam conhecer a mim, se achegar a mim como pai. Você é a minha filha, e por ser a minha filha, eu vou permitir, quantas vezes forem necessárias, que você passe por situações desconfortáveis e que você leve isso para outras pessoas, e que quando eu fizer na sua vida, outras pessoas serão ministradas pelo teu testemunho. Então se alegre, porque se você está passando por isso, se está sendo difícil para você, é porque você me serve. E aí eu falei: "Pai, então, tira de mim o preconceito de trazer isso a público, né, de compartilhar", porque muitas vezes a gente foi ensinado a não contar para o outro. Não conte para o outro os seus problemas. E não conte para o outro os seus objetivos. E realmente eu procuro não contar, igual pouquíssimas pessoas sabiam que eu ia fazer essa prova. Eu não preciso contar nada pra ninguém. Eu não preciso vir aqui falar, gente, ó, vou fazer a prova. Só que hoje eu tenho muito na minha cabeça, depois de muitas provas, que quando Deus ele quer fazer, não vai ser Beltrano nem Ciclano que vai impedir. Não vai ser Beltrano saber ou Ciclano que vai impedir. Hã, mas quando eu escolho não contar, não é nem por isso. Quando eu escolho não contar é pra que eu não gere expectativa no outro. Às vezes eu gero muita expectativa no outro, e o outro ele fica: "Mas e aí, foi?". E isso é muito ruim para o candidato, é muito ruim para quem está estudando, é muito ruim para quem está prestando, porque é a pressão dos estudos, é a pressão da tua cabeça, é a pressão de quem está em volta, à sua volta, querendo que você se dê muito bem. Né. E falando muito com Deus, me abrindo muito com Deus, Deus trouxe para mim esse versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz: "De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos". E através dessa palavra eu senti o o renovo de Deus, porque o que importa não é quantas vezes você vai cair, mas quem vai te levantar. E quem me levanta é o Senhor Jesus. Quem me sustenta é o Senhor Jesus. Quem me alegra é o Senhor Jesus. Então, independente de quantas vezes eu precisar fazer essa prova para que eu tenha a aprovação que Deus já me prometeu que eu vou ter, e que não há dúvidas, não resta a mim dúvidas de que eu serei aprovada e de que eu poderei tomar posse da minha carteira da OAB, nada, nada e nem ninguém vai me tirar do foco, vai me destruir, vai me desanimar, porque maior é quem está comigo, maior é o Senhor a quem eu sirvo. Então, eu queria compartilhar, eu queria compartilhar com vocês, só que eu não sabia se eu tinha a permissão de Deus para compartilhar com vocês. E Deus falou: "Pode ir, pode compartilhar, porque o seu testemunho vai vir e muitas pessoas vão contemplar e elas vão se fortalecer através do teu testemunho". Então é por isso que eu vim aqui contar para vocês, desabafar para vocês que sim, mais uma vez eu fui reprovada na prova da OAB.
mas que a minha aprovação, ela está mais perto do que eu e você imagina. E quando isso acontecer, todos saberão e todos verão que foi por Deus que aconteceu, porque quem me capacita é o Senhor, e por Ele e para Ele são todas as coisas. Fique com essa mensagem, se fortaleça em Cristo, não desanime, que a sua vitória também vai chegar. Um beijo e fique com Deus. Muito, muito, muito obrigada por ter ficado até o fim.